O cangaceiro procurado de Fox-Mancer pelo sequestro de uma dama da corte. Deixe o seu like e escreva nos comentários de que parte do mundo você está ouvindo esta história. Agora sente-se, ajuste o chapéu e vamos começar. Fox-Mancer era uma cidade que aprendia a cheirar problema antes de ver. Bastava o trem assobiar diferente, bastava um desconhecido prender o cavalo no poste, bastava um cartaz novo aparecer na madeira da estação, colou papel grosso na parede com cola fresca e dedos nervosos. E quando terminou, deu 2 passos para trás como se estivesse colando uma sentença. Não tinta. O cartaz trazia um desenho grosseiro. Um homem de chapéu baixo, lenço no rosto e roupas estranhas para aquele oeste, couro marcado, tiras, fivelas. Em letras grandes, a acusação: procura-se sequestro de uma dama da corte. A recompensa era alta demais para ser só justiça local. Era dinheiro de gente grande, dinheiro que vinha com pressa e com ordem. Abaixo, o nome que ninguém ali conhecia direito, mas que aprenderia a temer: Severino Sertão Bastos. E, como se o papel precisasse de veneno extra, a assinatura: Delegado da Coroa, Octavius Harland. O salão encheu de conversa. Alguns riram por nervoso. Outros cuspiram e disseram que aquilo era problema de gente fina, longe demais da poeira. Mas ninguém ignorou a recompensa. Recompensa grande transforma homem comum em caçador. E Fox-Mancer já tinha visto bons vizinhos virarem monstros por muito menos. O xerife da cidade, Elias Crowley, leu o cartaz em silêncio e sentiu o peso. Quando a lei vem de fora, ela não pede. Ela pisa. No fim da tarde, o próprio trem trouxe o homem da assinatura. Octavius Harland desceu da locomotiva como se descesse de um palco. Casaco longo, luvas claras, olhar de aço. Atrás dele vinham 2 homens armados com aparência de soldado e um baú trancado, como se carregasse segredo. Harland entrou no escritório do xerife sem bater e falou como quem manda: "Tenho autoridade da corte. Quero esse cangaceiro enforcado em praça pública. A dama deve ser devolvida intacta." O xerife Crowley respondeu com frieza: "Aqui, quem manda é a lei do condado." Harland sorriu. "Hoje não." Na mesma noite, a poeira levantou no extremo da rua principal, anunciando cavalo. Um homem entrou na cidade devagar, sem pressa, como quem sabe que o mundo vai olhar de qualquer jeito. Chapéu de couro, gibão marcado, cartucheiras cruzadas no peito e um olhar escuro de quem aprendeu a sobreviver onde a água era promessa. Ele desmontou na frente do salão e o silêncio caiu como manta. Um menino olhou para o cartaz e depois para o homem. Engoliu seco e correu. O homem entrou no salão e pediu água. O barman tremeu, porque na cara daquele estranho havia o mesmo desenho ruim do cartaz, só que vivo, real e muito mais perigoso. E assim, Fox-Mancer entendeu. O procurado tinha chegado, e, com ele, chegava também a pergunta que mata mais do que bala: se ele era culpado ou se era bode expiatório de alguém ainda pior. Severino Sertão Bastos não falava demais. Ele tinha o tipo de silêncio que vinha de gente que já gastou palavras e não ganhou nada em troca. Sentou-se no canto do salão, de costas para a parede, posição de quem não confia em ninguém e não pretende fingir que confia. Bebeu água como se estivesse atravessando o deserto e só depois pediu café. Em Fox-Mancer, café era bebida de quem queria ficar acordado. E Severino parecia precisar ficar acordado para o mundo inteiro. O dono do salão tentou puxar conversa, fingindo normalidade. "Você veio de longe, amigo." Severino respondeu: "Longe o bastante para não querer voltar." E quando alguém riu, ele levantou o olhar e a risada morreu. Não por ameaça explícita, por certeza. A certeza de que aquele homem já tinha visto morte demais para se impressionar com bravata.
No couro do gibão havia marcas de faca e de bala, costuradas com linha grossa, como cicatriz que virou roupa. O xerife Crowley apareceu na porta, mão perto do coldre, mas não sacou. Ele viu Severino, viu as cartucheiras, viu a calma perigosa. Aproximou-se e disse: "Você sabe que tem cartaz com sua cara aí fora?" Severino respondeu: "Eu sei." Crowley perguntou: "E mesmo assim, você entrou na cidade?" Severino inclinou a cabeça. "Onde eu entro, eu entro. E onde eu preciso entrar, eu entro mais ainda." Crowley sentiu que aquilo não era provocação, era obstinação. Quando o assunto virou a dama sequestrada, Severino não fugiu. Disse apenas: "Ela está viva." O salão inteiro prendeu a respiração. Crowley perguntou: "Onde?" Severino respondeu: "Longe de quem diz que quer salvá-la." Foi aí que o xerife entendeu que o problema não era só bandido e vítima, era política, era chantagem, era poder. E poder, quando usa alguém como desculpa, costuma mentir com cara limpa. Mais tarde, quando o salão esvaziou, Severino contou parte da verdade para Crowley. Disse que vinha de uma terra seca, onde homens se vestiam de couro para não rasgar a pele nos espinhos, e onde a lei era o fuzil de quem tinha mais homem. Disse que cruzou fronteiras fugindo de uma guerra particular, não por covardia, mas por perseguição. "Tem gente que quer minha cabeça há anos", disse. "Eu só mudei de deserto", Crowley perguntou. "E por que a corte te quer?" Severino olhou para o copo e respondeu: "Porque eu sei demais." Antes de ir embora, Crowley fez a pergunta que importava: "Você sequestrou a dama?" Severino ficou imóvel por um segundo, como se escolhesse as palavras. "Eu tirei ela de onde ela ia morrer", disse por fim. Se isso é sequestro, então o papel está certo. E naquele instante, o xerife percebeu. A verdade da história ia doer mais do que qualquer corda de enforcamento. O nome da dama era Lady Isolde Beaumont, e dama da corte era pouco para explicar. Ela era ligada a homens que falavam baixo e decidiam alto. Educada, polida, treinada para sorrir enquanto o mundo se movia atrás de cortinas. Mas Isolde tinha algo que a corte detestava: inteligência com vontade própria. Ela lia documentos que não devia ler, ouvia conversas que não devia ouvir e fazia perguntas que não deviam existir. E, quando uma mulher assim aprende demais, vira risco. E risco, para gente grande, se resolve rápido. Severino encontrou Isolde não em palácio, mas numa estrada, numa carruagem quebrada, escoltada por homens armados que diziam ser proteção. Ele viu no jeito deles o que conhecia do sertão: proteção que é gaiola. Quando os homens ameaçaram uma criança que passava para afastar curiosos, Severino entendeu tudo. Atacou rápido, tirando armas das mãos, derrubando 2 sem matar, ferindo um terceiro. Isolde, em vez de gritar, observou. Quando Severino disse: "Venha", ela veio, não por medo, por decisão. A fuga começou ali. Isolde não era inocente no sentido comum. Ela sabia que estava fugindo com um homem que seria chamado de criminoso. Mas também sabia que voltar significava desaparecer por doença ou acidente, como tantas mulheres inconvenientes da corte. No caminho, ela contou a Severino o que carregava: uma carta selada, provas de corrupção e um registro de pagamento secreto que envolvia o delegado Harland. Harland não tinha vindo ao oeste apenas buscar uma sequestrada. Tinha vindo recuperar um papel que podia destruir a carreira dele e, com sorte, destruir mais gente junto. Em Foxmancer, Harlan percebeu rápido que Severino não estava apenas em fuga, estava mantendo a dama fora do alcance. Por isso, o delegado começou a pressionar a cidade. Prometeu dinheiro, ameaçou cortar rotas de comércio, sugeriu que o condado seria punido se não colaborasse. Alguns comerciantes cederam,
Alguns homens se ofereceram como caçadores, e Fox Manser começou a se dividir entre lei e recompensa, como sempre acontece quando moral tem preço. O xerife Crowley, desconfiado, tentou investigar Harland, mas Harland era liso. Tinha documento, tinha selo, tinha homens. O xerife abriu o registro do correio e descobriu que uma correspondência do tribunal tinha sido interceptada dias antes. Isso encaixava com o que Severino dizia. Havia papel importante circulando e alguém grande demais estava desesperado por ele. Crowley percebeu que se deixasse Harland dominar, Fox Manser viraria palco de execução para satisfazer gente que nem pisaria ali. No fim do capítulo, Isolde apareceu pela primeira vez em cena para o leitor, escondida num rancho fora da cidade, com Severino ao lado, segurando um revólver pequeno que ela não sabia usar direito, mas que segurava com firmeza. Ela olhou para a noite e disse: "Se eu voltar, eu morro. Se eu ficar, você morre." Severino respondeu: "Então a gente faz o contrário do que eles querem." Isolde perguntou: "O que eles querem?" Severino respondeu: "Querem me enforcar e te calar. A gente vai manter os dois vivos e fazer eles falarem." Harland convocou uma reunião na praça, sob o sol, para que a cidade inteira ouvisse. Subiu numa caixa e falou como juiz. Disse que Severino era selvagem, estrangeiro, bandido e sequestrador. Pintou Isolde como donzela indefesa. Prometeu recompensa para quem desse informação. Prometeu perdão a quem tivesse ajudado. E, no meio do discurso, lançou o veneno final. Quem proteger criminoso será tratado como criminoso. O xerife Crowley interrompeu. Disse alto: "Aqui não se enforca homem sem julgamento." Harland sorriu com desprezo. "Julgamento é formalidade quando a prova é clara." Crowley retrucou: "Prova não é cartaz. Prova é fato." Harland respondeu: "E eu sou o fato." A cidade sentiu o choque. Era lei local contra lei importada. E quando duas leis brigam, quem apanha é o povo. Naquela noite, Harland mandou seus homens revistarem ranchos e casas. Chamou de busca legal. O xerife chamou de abuso, e o pior aconteceu. Um jovem foi morto numa confusão, e Harland culpou Severino por incitar. A revolta cresceu. Alguns queriam linchar Severino sem saber se ele estava por perto. Outros começaram a desconfiar do delegado. O clima virou pólvora. Crowley procurou Severino secretamente. Disse que precisava ver a dama viva para acreditar completamente. Severino levou o xerife ao rancho, de noite. Isolde apareceu com uma lamparina na mão, rosto cansado, mas firme. Crowley ficou imóvel por um segundo. "A senhora está ferida?" Isolde respondeu: "Estou viva, e isso é o que ele não queria." Crowley entendeu ele, sem precisar de nome. Harland. Isolde mostrou ao xerife parte dos documentos. Crowley leu e sentiu o estômago cair. Havia prova de suborno, nomes, valores e a assinatura indireta de Harland. Ali estava o motivo real do sequestro: silenciar Isolde e recuperar papel. Crowley percebeu que, se tentasse prender Harland com aquilo, Harland gritaria falsificação e ainda mandaria enforcar Severino como distração. Precisavam de estratégia pública, de prova incontornável, de testemunhas. Severino propôs o único caminho que conhecia. A verdade tem que passar no meio da rua. Um confronto público. Um lugar onde Harland não pudesse matar escondido. Isolde completou: "E onde eu fale antes que ele consiga me calar." Crowley hesitou. Proteger uma dama da corte era uma coisa, desafiar um delegado com selo era outra. Mas ele olhou para Isolde e viu algo raro. Alguém disposto a pagar o preço para que a mentira não vencesse. Crowley assentiu. "Então a gente faz direito? Amanhã na praça, com a cidade toda vendo." E longe dali, Harland já preparava sua própria versão, um cerco, porque homem poderoso não perde no discurso se puder vencer na bala. Ao amanhecer,
A caçada começou de verdade. Harland mandou caçadores de recompensa para todas as saídas, prometendo pagamento extra se trouxessem Severino vivo, não por misericórdia, mas para ser enforcado em espetáculo. Severino e Isolde, guiados por Crowley, tentaram se mover para uma posição segura perto da cidade, de onde pudessem entrar na praça no momento certo. Mas o oeste é largo e olhos pagos enxergam longe. A primeira emboscada veio numa trilha estreita entre arbustos. 3 homens surgiram com rifles. Severino não atirou para matar de imediato. Atirou para quebrar braço, para desarmar, para abrir espaço. Isolde viu e entendeu. Aquele homem que o cartaz chamava de monstro estava tentando evitar sangue. Isso não o tornava santo, mas o diferenciava de Harland, que derramava sangue com assinatura. Um dos caçadores reconheceu Isolde e gritou: "A dama! Peguem a dama!" A frase deixou claro que o alvo real nunca fora Severino. Isolde puxou o revólver pequeno e disparou uma vez, errando por pouco, mas suficiente para assustar e criar tempo. Severino a puxou para trás de uma pedra e disse: "Atira só quando for certeza." Isolde respondeu: "Então me ensina." Severino, mesmo em fuga, ensinou rápido: postura, respiração, decisão. O oeste transforma a aula em sobrevivência. Eles escaparam por um desfiladeiro seco e encontraram um velho rancho abandonado para descansar por minutos. Ali, Crowley contou que Harland tinha convocado também um grupo de soldados do território. Era exagero. Era sinal de pânico. Harland queria esmagar o caso antes que virasse escândalo. Isolde, cansada, disse: "Ele vai me matar se eu aparecer sozinha." Severino respondeu: "Então você não aparece sozinha." Crowley completou: "Vocês aparecem comigo e com a cidade olhando." Mas Harland tinha outro plano. Espalhou o boato de que Severino ia atacar o banco. Isso fez cidadãos armados montarem guarda na rua principal, criando confusão e distração. Harland queria que, quando Severino aparecesse, a cidade já estivesse nervosa o bastante para atirar primeiro e perguntar depois. A estratégia era simples: transformar medo em gatilho. Na última luz do dia, Severino olhou para Fox-Manser à distância e viu lamparinas acesas, homens de guarda e a sombra do delegado se movendo como dono. Ele respirou fundo e disse: "No sertão, quando a gente quer derrubar coronel, a gente não vai por trás. Vai na frente, para todo mundo ver." Isolde apertou o documento contra o peito. Crowley ajeitou o distintivo. A rua principal os esperava, e com ela a chance de morrer, ou de fazer a verdade sobreviver. No caminho final para a cidade, Crowley encontrou um homem do correio que devia favor a ele. O homem entregou uma informação decisiva. Havia um baú no quarto de Harland, na hospedaria, contendo dinheiro e correspondência que provava o esquema. "Eu vi o selo", disse o carteiro. "Eu vi ele escondendo." Crowley percebeu que precisava desse baú como prova extra. Documento na mão de Isolde podia ser chamado de falso, mas correspondência no baú do delegado era difícil de negar. Eles dividiram tarefas. Severino entraria na cidade primeiro, criando distração na rua lateral, puxando os olhos dos guardas. Crowley e Isolde iriam até a hospedaria com o carteiro e pegariam o baú. Era arriscado. Se falhassem, Isolde seria capturada. Se Severino caísse, o cartaz venceria. Mas o tempo não oferecia opções gentis. Severino entrou pela lateral do salão. Apareceu na porta como fantasma vivo e a cidade explodiu em gritos. "É ele! O cangaceiro!" Armas foram sacadas. Severino levantou as mãos e gritou: "Eu não vim matar ninguém!" Mas medo não escuta. Um tiro veio de um civil nervoso e acertou a parede. Severino se protegeu, moveu-se rápido, desarmou 2 homens sem matá-los. A confusão cresceu exatamente como Harland queria, só que Harland não sabia que aquilo era parte do plano de Crowley também.
Na hospedaria, Crowley e Isolde subiram as escadas como se estivessem indo a um quarto comum. O carteiro abriu a porta com chave roubada. Lá dentro, encontraram o baú trancado. Crowley quebrou o cadeado com um golpe seco. Dentro havia cartas, dinheiro e uma lista de pagamentos assinada por Harland. Isolde tremeu ao ver nomes de pessoas da própria corte envolvidos. Era mais sujo do que ela imaginava. Ela percebeu. Expor aquilo não derrubaria apenas um homem. Derrubaria uma rede. Harland apareceu no corredor, arma em punho, olhos queimando de raiva. Lady Isolde, disse, com voz falsa de preocupação. Graças aos céus encontrei você. Isolde respondeu. Você me encontrou porque eu parei de fugir? Harland avançou. Crowley puxou a arma. O delegado sorriu. Xerife, não faça isso. Você não sabe com quem está mexendo. Crowley respondeu. Eu sei. Estou mexendo com um homem desesperado. Harland atirou primeiro. O tiro passou perto. O corredor virou guerra. Eles fugiram levando o baú. Desceram as escadas sob tiros. Lá fora, Severino ainda segurava parte da rua, usando a própria fama como escudo. Ninguém queria chegar perto demais porque achava que ele era monstro. Ele viu Crowley com Isolde e o baú e entendeu que o jogo tinha virado. Agora tinham prova suficiente para transformar sequestro em mentira oficial. E naquela noite, Fox-Mancer caminhou para o centro da rua principal como cidade que ia assistir a um julgamento. Não de tribunal, mas de povo. Porque quando a verdade não cabe no papel, ela precisa caber nos olhos. Crowley subiu no degrau do escritório do xerife com o baú aberto ao lado. Isolde ficou de pé, ao lado dele, sem chapéu, sem disfarce, rosto exposto à cidade. Severino ficou alguns passos atrás, mãos visíveis, mas pronto para o pior. Harland apareceu no outro lado da rua, com seus homens, tentando impor presença. A rua virou corredor de julgamento. Crowley gritou. Esta é Lady Isolde Beaumont. Ela não foi sequestrada. Ela foi retirada de uma execução escondida. A cidade murmurou. Harland gritou. Mentira! Isolde levantou o documento e disse com voz firme. Eu falo por mim. Eu fugi porque eu descobri o que o delegado fez. E ele tentou me calar. Harland tentou avançar, mas Crowley abriu uma carta e leu em voz alta um trecho com o selo do delegado e valores de suborno. O silêncio ficou pesado. Alguns homens da cidade baixaram armas. Outros ficaram confusos, porque haviam sido alimentados por medo. Harland percebeu que estava perdendo e tentou a saída velha. Transformar tudo em violência. Mandou seus homens prenderem Isolde. Severino se moveu rápido, colocando-se na frente. Encosta nela e você perde a mão, disse, sem gritar. Era promessa simples. Harland sorriu com ódio. Você é só bandido de couro. Severino respondeu. E você é bandido de papel. Diferença é que eu não me escondo. O confronto virou tiroteio curto e brutal. Crowley acertou um homem no ombro. Severino desarmou o outro. Isolde se abaixou e, quando viu Harland levantar a arma para Crowley, ela mesma atirou. O tiro pegou no braço de Harland, fazendo a arma voar. A cidade viu a dama da corte atirar. Aquilo quebrou a imagem de vítima indefesa que Harland vendia. Harland caiu de joelhos de raiva e dor, gritando que aquilo era traição. Com Harland ferido, os homens dele hesitaram. E hesitação, no oeste, é derrota. Crowley mandou algemá-lo. Harland tentou usar o nome da corte como escudo. Crowley respondeu, a corte pode mandar carta. Aqui eu mando algema. A cidade aplaudiu timidamente, como quem não sabe se pode acreditar. Mas o baú aberto e as cartas à vista eram concretos demais para virar boato. Isolde olhou para Severino e disse, se eu voltar, vão tentar me calar de novo. Severino respondeu, então não volta sozinha. Crowley completou, vocês vão sair daqui com a escolta do condado e eu vou registrar tudo com testemunhas. Isolde assentiu,
Mas o olhar dela estava pesado. Expor a rede significava que inimigos maiores surgiriam. Ela tinha trocado uma prisão por outra, só que agora a prisão era a verdade. E Severino, o cangaceiro, percebeu que tinha feito algo que nunca planejou. Virou aliado de dama e xerife. No sertão, isso seria piada. No oeste, isso era sentença. A prisão de Harland não encerrou o perigo. Pelo contrário, acendeu. Naquela mesma noite, chegaram 2 grupos à cidade, caçadores de recompensa que não se importavam com verdade e apenas queriam dinheiro, e homens enviados pela rede de Harland para corrigir o erro. Fox-Mancer virou um barril prestes a explodir. Crowley organizou barricadas, mandou civis para dentro. Isolde ficou escondida no escritório, com a arma na mão e o documento preso ao corpo. Severino ficou do lado de fora, como sombra perigosa, patrulhando. Alguns moradores o olhavam com medo e respeito. Era estranho. O homem do cartaz agora era a defesa da cidade. O primeiro ataque veio antes da meia-noite. Tiros nas janelas. Tentativa de incendiar o estábulo para causar caos. Severino apagou fogo com balde e chute, como quem já viu a aldeia inteira queimar. Crowley segurou a linha com meia dúzia de homens. Isolde ajudou como podia, carregou munição, cuidou de feridos e percebeu que a poeira não respeita título. Ali, no escuro, ela era apenas pessoa tentando viver. Os atacantes tentaram uma última cartada. Ofereceram dinheiro a Severino para entregar Isolde e fugir. Um emissário se aproximou e falou: "Você vive, ela some, é negócio." Severino respondeu: "No sertão, quem vende mulher vira cachorro sem dono", e atirou no chão, perto do pé do emissário, como aviso. O homem correu, e Severino entendeu. Eles iriam tentar de outro jeito, talvez pior. Quando o sol começou a aparecer, a cidade estava machucada, mas de pé. Os atacantes recuaram para esperar reforço. Crowley sabia que não podia resistir por dias. Precisava de saída rápida. Tirar Isolde de Fox-Mancer com documento e testemunhas. Severino sugeriu rota pelo Canyon Seco, onde ele poderia confundir perseguidores. Isolde concordou, mesmo sem gostar de fugir de novo. "A diferença agora", disse ela, "é que eu fujo com vós." Ela não era mais peça muda. Eles prepararam partida ao meio-dia. Harland, algemado, prometia vingança com cada palavra. Crowley ignorou. Severino olhou para o delegado e disse: "Você vai aprender o que é ser caçado." Harland cuspiu sangue e respondeu: "Você não sabe com quem mexeu." Severino respondeu: "Eu sei, com covarde de luva." E Fox-Mancer, que tinha começado como cenário, agora virava personagem. Uma cidade que teve de escolher entre obedecer o selo ou obedecer à verdade. A escolha tinha sido feita, e agora vinha a cobrança. A saída foi interceptada. Antes que chegassem ao canyon, um grupo armado bloqueou a estrada. O líder era um homem de chapéu claro, olhar frio e postura de soldado, alguém acima de Harland. Ele se apresentou como Major Renshaw, representante do interesse da coroa. Disse com voz limpa: "Entreguem Lady Isolde e o baú. O resto pode ir." Era a proposta mais honesta e mais suja. Salvar o condado sacrificando a pessoa. Crowley respondeu: "Aqui não se troca gente por paz." Renshaw sorriu: "Então vocês não terão paz." Severino deu um passo à frente e disse: "No sertão, Major assim cai primeiro." Renshaw olhou para ele com desprezo e disse: "Você é estrangeiro, você não pertence." Severino respondeu: "Eu pertenço ao que é certo, e isso te assusta." O duelo não foi formal, foi inevitável. Os tiros começaram. Crowley derrubou um homem. Severino se moveu como faca, desarmando, derrubando. Isolde, protegida atrás da carroça, segurava o documento e atirava apenas quando via risco real. Em meio ao caos, Harland tentou fugir algemado, aproveitando confusão. Isolde viu e gritou: "Ele vai escapar!"
Severino correu e derrubou o delegado com um chute, prendendo-o de novo. Você não vai sumir, disse. Renshaw avançou para perto, tentando atingir Isolde. Crowley o enfrentou, mas foi acertado na perna e caiu. Severino viu e entendeu que o duelo final seria dele. Renshaw e Severino se encararam no meio da poeira, ambos feridos, ambos respirando pesado. Renshaw disse: "Você não ganha isso." Severino respondeu: "Eu não preciso ganhar, eu preciso terminar." E sacou. 2 tiros, um atingiu o ombro de Severino. O outro atingiu o peito de Renshaw. O major caiu, surpreso, como se não acreditasse que um homem de couro pudesse derrubar um homem de patente. Severino ficou de pé por segundos, cambaleou e se apoiou na carroça. Isolde correu até ele. Crowley, no chão, ainda respirava, mas com dor. Os homens de Renshaw recuaram, sem líder. A poeira baixou. Isolde olhou para Severino e disse: "Você podia ter fugido." Severino respondeu com voz fraca: "Eu fugi a vida toda, hoje eu fiquei." E, naquele pôr do sol, Fox-Mancer viu o que nunca imaginou ver: um procurado derrubando a autoridade para proteger a verdade. Crowley sobreviveu. Mancou por meses, mas manteve o distintivo. Harland foi levado sob escolta para julgamento, e o baú com as cartas chegou a mãos que não podiam fingir que não viram. A corte tentou abafar, como sempre tenta, mas a prova era grande demais e as testemunhas eram muitas. Alguns homens caíram, outros se esconderam. O sistema não foi limpo, sistemas raramente são, mas foi ferido. E ferir o poder já é forma de vitória. Lady Isolde não voltou para o mesmo lugar de onde saiu. Ela voltou diferente. Exigiu falar, exigiu proteção, exigiu que sua própria voz fosse registrada. O que ela pagou por isso foi solidão e risco constante. Mas ela escolheu. E escolha, para uma mulher da corte, era mais revolucionário do que qualquer arma. Antes de partir, ela encontrou Severino uma última vez. Severino estava vivo, mas marcado. A bala no ombro deixou dor permanente, como lembrança. Ele se recusou a ficar em Fox-Mancer. Disse que cidade pequena não precisa de lenda perigosa vivendo na esquina. Isolde ofereceu dinheiro. Severino recusou. Ela ofereceu nome limpo. Ele riu. Nome limpo não apaga a estrada suja, disse. Mas ela insistiu em uma coisa. Então leve pelo menos isto. E entregou a ele um lenço branco, como o símbolo inverso do cartaz de procurado. Severino guardou no bolso sem dizer nada. Na noite em que saiu, a cidade não tentou impedir. Alguns homens até acenaram de longe, como quem reconhece dívida silenciosa. Severino montou e seguiu para o horizonte. Couro rangendo, poeira subindo. Alguns dizem que ele voltou para o sertão. Outros dizem que virou fantasma de estrada, ajudando quem é perseguido por gente grande. Em saluns, contam que, quando um coronel ou major tenta comprar a justiça com papel, às vezes aparece um homem de couro que não teme selo e que deixa um lenço branco como aviso. Fox-Mancer seguiu existindo, mas nunca mais foi a mesma. O xerife Crowley passou a desconfiar de toda a ordem de fora. A cidade aprendeu que recompensa nem sempre significa justiça. E em noites de vento, quando a estação rangia, alguém sempre lia o velho cartaz "Procura-se", ainda pregado num canto, agora rasgado, e dizia: "Engraçado, o procurado salvou a dama, e a corte quase matou." E assim, a lenda atravessou 2 mundos, o do couro e o da seda, o da poeira e o do selo. Um cangaceiro virou herói contra a vontade. Uma dama virou testemunha contra o destino. E Fox-Mancer virou prova de que, no Oeste, a verdade não é escrita só em papel. Ela é conquistada na rua, sob o sol, com o risco de morrer por ela. Se esta história mexeu com você, mais emoções inesquecíveis aguardam. Deixe o seu like. Seu apoio nos ajuda a criar mais histórias como esta.
Escreva nos comentários o que você sentiu. Cada pensamento que você compartilha é precioso. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história que vai tocar você profundamente. Obrigado por fazer parte desta aventura. Nos vemos na próxima história.